como havíamos prometido, para o estudo da nossa escola dominical. Eu estou aqui com o irmão Márcio. Bom dia. Amém. Bom dia, Pai Senhor. E vamos então iniciar este estudo. Estamos muito entusiasmados com isso. Espero que você possa aceder aí online e agradecemos que você faça os seus comentários e nos diga se está connosco. Nós vamos iniciar com uma palavra de oração e pedindo a Deus que o Senhor possa nos abençoar neste tempo aqui e nós possamos estudar a palavra do Senhor que acontecerá ao longo destas semanas aqui. Assim pretendemos, assim entendemos, assim buscamos fazer. Oremos então. Amado Deus e Pai, nós vimos diante da Tua presença porque somos totalmente dependentes de Ti, ó Senhor. Pai, nesta manhã te pedimos que nos instruas, nos dirijas neste tempo, nós possamos estudar a Tua palavra, possamos compreender, possamos colocar em prática nas nossas vidas. Senhor, te agradecemos, ó Deus, porque a Tua graça nos tem sustentado até hoje. Possamos, ó Deus, voltarmos para Ti e de corações sinceros sermos levados a conhecer mais quem Tu és. Nós te bendizemos e te exaltamos no nome de Jesus. Amém. Estamos então, ok, já temos pessoas assistindo, sinal que estamos cedendo aqui com clareza. Graças a Deus. Nós estamos transmitindo também no YouTube e no Facebook do Ministério Filadélfia, guardando a confirmação que está aí a passar no Ministério Filadélfia. Correto? Parece-me que sim. Tá? Então, seguimos aqui nesta nova etapa da nossa igreja aqui, nós iremos transmitir a nossa intenção, como eu já disse, os atributos de Deus, ou uma série sobre os atributos de Deus aqui nas nossas manhãs de domingo, transmitindo aqui a partir das 10 horas da manhã. Aqui nós temos também os nossos chats live, você pode colocar comentários, pode fazer as suas perguntas e agradecemos que o faça. E nós iremos atender daquilo no melhor possível. Por isso que nós estamos os dois aqui, né? Para nós conseguirmos chegar aí a toda a gente e fazermos aqui o nosso melhor. Nós entendemos que o estudo dos atributos de Deus é algo muito importante para a vida da igreja. Sempre ao longo dos tempos e a igreja se preocupou em estudar quem Deus é. Nos últimos anos nós temos perdido, lamentavelmente, essa posição e daí que existem muitos erros sobre a pessoa de Deus e um entendimento muito, por vezes, afastado das Escrituras. A palavra de Deus não se preocupa em provar que Deus existe, mas sim em demonstrar quem Deus é. Então nós não temos nenhuma intenção, neste conjunto de lições, em provar a existência de Deus. Não estamos aqui para isso, estamos aqui sim para estudar quem Deus é e conhecermos-lo melhor. Eu vou passar aqui a palavra ao irmão Márcio e ele traz algumas razões pelas quais nós devemos estudar os atributos de Deus e nós vamos ouvir. Então, assim, como disse, você pode participar aí connosco, colocar aí os seus comentários, serão verdadeiramente, agradecemos verdadeiramente a sua participação. Pai Senhor, irmãos, nós vamos estudar sobre o atributo de Deus no decorrer de 32 semanas, mais ou menos, né? E eu queria falar assim, algumas razões, o porquê que devemos estudar os atributos de Deus. Primeiro eu queria falar um versículo bíblico em Jeremias 9, 23, 24, fala assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se glorie-se nisto, em compreender-me, pois é o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça, com retidão sobre a terra, pois dessas coisas que me agradam, declara o Senhor. Nós somos transformados pelo poder regenerador do Espírito Santo em nossas vidas. E a partir disso, o processo de santificação durará até o fim. Conhecer os atributos de Deus é conhecer mais de Deus. Isso faz parte do processo de santificação. Né? E o resultado disso é nós nos tornamos mais humildes, né? Que ao conhecer a supremacia de Deus, reconhecemos a nossa miséria e assim recebemos graça da parte de Deus, pois está escrito: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Né? Tiago 4,6. O segundo ponto desse resultado é nosso temor a Deus
cresce. Então deixa eu só fazer uma pergunta, irmão Márcio, nesse primeiro comentário. Então nós, ao estudarmos os atributos de Deus, ele revela a nossa pequenez diante da dimensão da grandeza que Deus é isso? Sim. A gente vê o quanto nós somos dependentes dele em tudo, né? Porque quanto mais conhecemos Deus, mais vemos o quão pequenos somos, né? E o quanto dependemos dele. Então, e isso também faz parte do nosso processo de santificação, porque quando somos chamados, né, somos escolhidos por ele, aí tem o processo, né, da salvação, né? Ele escolhe, ele dá vida de novo ao povo dele, e aí esse é o processo de santificação. Então, conhecer a Deus a cada dia faz parte da vida do salvo. Amém. Né? O segundo ponto, como eu já falei, nosso temor a Deus cresce, né? Assim, meus amados, como sempre vocês obedecem, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, né? Lá em Filipenses 2:12. E se alguém quiser colocar alguma pergunta em relação a isso que nós estamos falando, pode ficar à vontade. Se eu não conseguir responder, o pastor responde. Não tenho muita certeza com isso, mas ok. Terceira, nossa gratidão a Deus aumenta. Nós tivemos uma palavra sobre isso, né, sobre agradecer a Deus. Quando se serve a Deus verdadeiramente, você vai ter uma vida de agradecimento todos os dias. Percebemos o quanto somos pequenos e o quanto Deus é superior. Isso aumenta a nossa gratidão, tanto pela salvação, como também pelas bênçãos que recebemos diariamente. Nos leva para o facto de que não merecemos nada de um Deus tão grandioso, é isso? Yes. Que ótimo. Então, por isso que muita gente acha assim, aqui no... mas agradecer a Deus, não acontece nada na minha vida, acontece diariamente, no seu viver, no dia a dia. Tudo que acontece de mal ou de ruim, Deus tem um propósito, né? Então, temos que agradecer por tudo. Portanto, vamos saber que Deus é soberano e que Ele tem um propósito para tudo que acontece, nossas murmurações diminuem. Então, essa é uma grande razão por conhecer a Deus também, né? A gratidão aumenta. Quarto, mortificamos o pecado. Quando sabemos quão santo Deus é, nós passamos a odiar mais o pecado, né? E isso nos leva a maior diligência e vigilância na santificação. Amém. Temos aqui um comentário, deixa eu só interromper, irmão Márcio, diz assim, a irmã Sandra, aqui da nossa igreja, que bom que estão a assistir, e os nossos irmãos, diz assim, então soberba e orgulho não fazem parte do caráter de um salvo. É isso, irmão Márcio? Para mim não faz, não faz parte. Eu acho que as pessoas, quando ela souber, ela acha que ela é melhor ou acha que é maior do que os outros e de acordo com a própria Bíblia fala que Deus né, ele opõe aos orgulhosos, né? E dá graça aos humildes, né? E dá graça aos humildes. Amém, amém. Mais alguma pergunta? Alguns irmãos estão aqui dizendo amém, Deus seja glorificado. Obrigado, irmão Dilson. Irmã Sônia, amém. Irmão Júlio, amém. Irmã Rosemi, amém. Graças a Deus, os irmãos estão aqui participando. O Tiago estava confirmando só que está funcionando. O irmão Chris disse: Deus vos abençoe. Que bom nós podermos estar assim em contacto com os nossos irmãos que estão fielmente aí assistindo. Louvado seja Deus. Então, vamos seguir com mais o resultado da nossa de estudar a palavra de Deus e conhecer mais de Deus. Nós percebemos a urgência no evangelismo. É uma coisa que a igreja está aqui também para isso, para evangelizar, falar da palavra de Deus. Nós temos urgência para isso. Não é a gente programar e nós vamos sair e fazer. Tem que ser no nosso dia a dia, no nosso campo de trabalho, aonde quer que convivemos mais, ali é o nosso campo missionário, é onde devemos evangelizar a palavra de Deus. Nós sabemos que Ele é fiel, que Ele cumpre todas as promessas, inclusive a sua ira que está sobre aqueles que não creem em Jesus. Nós desejaremos alertar as pessoas acerca disso e falar do Evangelho, mostrando Jesus como o único caminho. Então, conhecer Deus mais, conhecer mais os seus atributos nos impulsiona a falarmos mais dele aos perdidos e a ter mais urgência para com aqueles que se perdem. Porque a gente vai... O seu temor aumenta, você sabe que tanto as bênçãos de Deus como a ira dele vai ser derramada. Então,
tem urgências para, principalmente a gente fala muito dos nossos familiares, né? E de falar para os familiares, aquelas pessoas que nos cercam, porque tanto as bênçãos dele como a ira dele vai ser derramada. E quanto mais você conhece isso, mais vontade você tem de falar, né? Para tentar tirar essas pessoas da condenação. Não por nossas próprias forças, né? Mas falando da palavra de Deus e o Espírito Santo possa tocar no coração dessas pessoas, né? E o 6, né, que é o último ponto que eu coloquei, desejamos glorificar mais a Deus. Né? O apóstolo Paulo teve sua vida transformada no caminho de Damasco, né? E após ter conhecido o verdadeiro Deus, né? Aguardo ansiosamente, que fala em Filipenses 1:21, fala assim: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, né, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Né? Filipenses 1:20-21. O desejo de Paulo aqui é que até na morte o Jesus seja glorificado. Né? E desse modo, então, conhecer os atributos de Deus significa conhecer mais profundamente a Deus, pois fomos criados para adorá-lo, porque ele merece, né, e não com o intuito de obter em troca favores e bênçãos da parte de Deus, porque ele merece todo louvor e toda a adoração do ser humano. Oséias 6:3 fala assim: conhecemos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-lo. Os atributos de Deus são divididos. O pastor vai poder falar melhor sobre isso, sobre duas categorias. São os atributos incomunicáveis, né, que só cabe a Deus, né? Ele não tem essa comunicação com nós sobre esses atributos. E os atributos comunicáveis, né? O exemplo dos incomunicáveis é que Deus ele é auto-existente, né? Ele por si só, ele existe, Deus da eternidade e para a eternidade. E o atributos comunicáveis que vamos estar falando também um exemplo é o amor, né? Deus é amor, nós também podemos ter amor. Justiça é um dos comunicáveis também. E eu posso falar para o pastor, posso comunicar um pouco sobre isso? Nós tivemos aqui uma pequena dificuldade, a bateria estava a falhar, mas só reforçando aqui aquilo que o irmão Márcio disse, eu achei super interessante que a forma de nós glorificarmos a Deus. E quando nós atendemos ao propósito do homem, que o propósito do homem é glorificarmos a Deus em todas as coisas e o desfrutarmos, à medida que nós estudamos mais os atributos de Deus, nós o glorificamos melhor, não é isso? E nós desfrutamos mais também daquilo que Deus é, na sua dimensão, ainda que incapacitados de o fazer completamente por causa de uma natureza pecaminosa ainda, mas nos apontando para aquilo que na glória será. Então, estudar os atributos de Deus nos leva a pensarmos na eternidade de uma forma com mais exatidão e nos leva também hoje a glorificarmos mais a Deus, cumprindo o propósito da criação, não é isso? Amém. E tem também, não é porque nós vamos estudar os atributos de Deus, nós vamos conhecer Deus da forma que Ele é, porque isso isso aqui só nos dá assim, um pequeno detalhe do que é Deus, porque para conhecer Deus vamos viver a eternidade e para conhecer Deus verdadeiramente. Mas é uma forma, como se diz, parcial de conhecer a Deus e que devemos estudar. E vamos juntos, os irmãos trazendo perguntas, a gente tentando responder essas perguntas e que possamos crescer juntos em conhecimento. Eu não sei quanto a vocês, mas quanto a mim aqui, eu já aprendi bastante esta manhã e estou sendo bem enriquecido. E como vocês viram, eu estou, né, aqui assistindo, né? Graças a Deus pela vida do irmão Márcio, por aquilo que ele trouxe para nós e este importante, 6 pontos tão importantes sobre a razão de nós estudarmos os atributos de Deus, tá? Sobre os atributos comunicáveis e incomunicáveis, como o Márcio dirigiu a pergunta aqui a mim, sendo que ele já falou isso exatamente, realmente há atributos de Deus que eles são incomunicáveis no sentido, não que nós não os podemos conhecer, mas eles ficam na pessoa de Deus. Por exemplo, a autoexistência, como o irmão Márcio falou. Só Deus existe por si próprio, por si só. Nós somos completamente dependentes de Deus, nós somos dependentes do ar que respiramos. Aliás, isso tornou-se, 2020, um fator muito importante que nos deve fazer meditar
ainda hoje, né? Com a dificuldade que nós temos com o ar que respiramos, né? E sabendo que o ar provém de Deus e é Deus que providencia todas as coisas. Deus não tem problema nenhum com isso ou com outra coisa qualquer, porque Ele é autoexistente, Ele existe em si próprio, por si só, e todas as coisas dependem somente dEle. Os atributos comunicáveis, não é? Aqueles comunicáveis é aqueles que nós, de alguma maneira, participamos dele. Deus nos dá a possibilidade. E os exemplos que o Mamar trouxe foi amor e justiça. Né? Em Cristo Jesus, nós podemos amar uns aos outros. A palavra, aliás, Jesus ensinou isso mesmo, que devemos amar como Ele amou, amar uns aos outros, baseados no seu próprio amor. Então, um atributo de Deus comunicável. E justiça, né? Nós somos justificados em Cristo, nós praticamos atos de justiça agradáveis a Deus. Também não por nós próprios, dependendo de Deus, mas sim são atributos de Deus comunicáveis. Nós iremos ao longo destas 32 semanas, é isso? 32. Yeah. Se pensarmos ficar aí o ano de 2021, este é o nosso plano, o ano 2021, nós agradecemos os seus comentários, vemos aí alguns irmãos sendo maravilhoso ouvir isto que estamos ouvindo. Amém, graças a Deus. A Rosemi colocou aí a mensagem. Ela está aqui na sala conosco, né? Ela está aqui, ela veio acompanhar o irmão Márcio, ela está aqui na sala. Mas graças a Deus pelos comentários, agradecemos a todos os irmãos que possam comentar aí, colocar os seus comentários para que nós possamos prosseguir. Também queremos lembrar neste momento que nós estamos também presencial. Aqueles que entenderem que devem vir ou que gostariam de estar aqui na sala conosco, também seria um prazer para nós. Tá? Estamos presencial ou online, como for mais fácil, não é? Sempre lembrando que a igreja deve ser presencial. Mas estamos então aqui, nós iremos ao longo destas 32 semanas, como eu disse, falar muitas sobre os atributos de Deus, dividindo, né? Um atributo a cada semana. A irmã escrito Laura, mas é a irmã Isabel. A irmã Isabel escreveu aí: o meu povo perece por falta de conhecimento. É verdade. É um facto e que nós, como povo de Deus, possamos conhecer quem Deus é. Eu gostaria, neste momento, o Márcio tem alguma coisa ou eu posso prosseguir daqui? Eu gostaria de chamar a sua atenção para um texto bíblico que nós temos e eu estou a aprender a trabalhar aqui com um sistema que o técnico ali é o Tiago. Então eu vou desviar a hora aqui. Está bom, Tiago, acho que a gente vai conseguir. O nosso técnico de imagem, som, transmissão é o Tiago, o meu filho. E ele está ali, aqui na sala, dando apoio a gente. Foi ele que montou aqui todo o sistema, tá? Então diz assim, um texto bíblico, Atos 17, 23. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido, esse pois que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Outro comentário aqui, irmão Chris, diz: sede santos porque eu sou santo. Amém. Santidade é o atributo de Deus mais exaltado nas Escrituras. Nós iremos passar bastante tempo falando sobre santidade. Então, dedicaremos um tempo especial à santidade. É o atributo de Deus mais referenciado nas Escrituras, em que a palavra do Senhor diz: Deus é santo, santo, santo. Só abrindo aí a ideia de que a palavra do Senhor não diz que Deus é amor, amor, amor. Ou que Deus é justiça, justiça, justiça. Ou que Deus é ira, ira, ira. Mas diz que Ele é santo, 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 demonstrando assim a importância e a relevância das Escrituras para esse atributo, dado que nós, como a irmã Márcia já falou no início, precisamos de ser levados à santificação como um processo. Atos 17, 23, Paulo, no Areópago, lá em Atenas, ele encontra um altar ao Deus desconhecido, e se você ler o contexto, diz-nos também que Paulo sentiu tristeza ao ver aquele povo ateniense tão entregue à idolatria. Diz que eles tinham deuses e altares para todas as coisas que você pode imaginar. Todos os feitios e ideias. E nesse zelo deles, com medo de esquecerem uma divindade, eles acreditavam em múltiplas divindades. Nós acreditamos num Deus único, trino, que nós iremos também, são dois das primeiras lições, né? De unicidade e unidade, tá? E é isso mesmo, nós iremos para a semana unicidade e depois unidade. É isso? Yes, tenho aqui a escala. Então nós vamos falar precisamente sobre isso. Deus é um Deus único. Eles acreditavam em muitos deuses e com medo de esquecer algum, eles fizeram uma coisa muito interessante. Eles fizeram um altar ao Deus desconhecido. Portanto, tinha um altar que dizia ao Deus desconhecido. E conhecendo eles tantas divindades, todas falsas, Paulo conhecia um único Deus verdadeiro, que era aquele que eles desconheciam. E o que é que Paulo faz em Atenas? Ele começa, lá no Areópago, ele começa a falar e a ensinar sobre aquele Deus
Esse, pois, que vós honrais, você pode ver aí na sua tela, esse, pois, que vós honrais não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Nós encontramos hoje uma grande necessidade de conhecermos quem Deus é. Uma das razões, uma coisa que nós temos percebido, é que encontramos pessoas falando de Deus e falando de Jesus e dizendo crerem em Deus e Jesus, e não é o Deus das Escrituras e não é o Jesus bíblico, não é o Messias, não é o Salvador. É alguma coisa que eles entenderam no seu próprio entendimento, criaram um conceito de Deus que não tem os atributos do verdadeiro Deus. Então não é Deus. Na verdade é idolatria. É algo que vem fazer sentir bem. O povo de Israel era marcado por esse tipo de idolatria. É curioso que quando Moisés subiu ao monte e Arão fez o bezerro, uma das coisas que surgiu na ideia do povo e em Arão, na altura foi: e este é o que vos tirou da terra do Egito. Eles criaram um ídolo para marcando o próprio milagre de Deus verdadeiro. Então hoje não é de estranhar que nós encontremos pessoas falando de Jesus, mas referindo-se a um Deus que eles próprios criaram em seu entendimento, em sua imaginação. Não é o Deus das Escrituras. Não é o Deus verdadeiro, não é o Deus único, não é o Deus trino. Então, estudando os atributos de Deus, nos vai levar a nós percebermos quem é que Paulo está a anunciar, o Deus desconhecido. Um Deus que é, muitas vezes hoje, lamentavelmente, desconhecido no meio evangélico. Ele é desconhecido no meio da igreja, pelo facto de que a ausência de estudarmos o verdadeiro Deus e ficarmos a imaginar que Deus vai fazer coisas, ou vai dizer coisas, ou age de determinada forma que não tem enquadramento nas Escrituras. Então, esse é um assunto também que eu acho que é relevante para o nosso estudo aqui esta manhã. Não sei se o Márcio tem alguma coisa que queria acrescentar. Eu queria só falar sobre as pessoas formam um Deus na mente deles e fala que conhece Deus. Tem muita gente que se refere até a Deus como, né, Deus é uma força superior, é um ser espiritual e cria e com isso acha que conhece Deus. Mas na verdade não conhece nem um pouquinho a Deus, porque se você tem certos atributos que Deus retribui isso a gente, a pessoa não tem esses atributos com ele mesmo, os comunicáveis, né? Uhum. Como é que ele conhece Deus se ele não vive aquelas coisas também? Isso, então não conhece Deus. Exato. Conhecer Deus vai causar vai fazer qualquer coisa na nossa vida, né? Alguma coisa tem que demonstrar esse conhecimento, né? Lembrando, né, que como o Márcio já mencionou, o verdadeiro conhecimento nós teremos na eternidade, né? O completo conhecimento nós teremos na eternidade. Alguém afirmou que a eternidade é nada mais do que o conhecimento de Deus ao longo de todo o tempo, um tempo diferente daquele tempo que nós entendemos hoje, né? Um tempo eterno. Nós não entendemos a eternidade por causa da limitação humana que nós temos, né? Mas seria o conhecimento de Deus completo. Hoje nós podemos, pelas Escrituras, pela ação do Espírito Santo na nossa vida, lembrando isso, nós podemos aqui, eu não, mas o irmão Márcio, que é um doutor aqui das Escrituras, ele pode expor todos os atributos de Deus aqui da forma mais extraordinária, nem o W. Pink. Mas quando nós, ainda que você possa estudar todas essas coisas, você pode chegar no final e não ter uma grande noção de quem Deus é. Precisamos da ação do Espírito Santo, né? Nós temos orado sobre isto, né? E eu espero que você ore e peça que Deus, o Espírito Santo, venha revelar a palavra dele, né? Que nós sejamos usados como instrumento, só trazendo aquilo que a Bíblia nos mostra, dos atributos de Deus, e o Espírito Santo venha transmitindo na sua vida e você possa ser transformado com uma noção mais perfeita de quem Deus é e, como já dissemos, apontando para a eternidade, onde nós iremos conhecer Deus em toda a sua dimensão e glória, né? Então, eu queria convidar os irmãos, não só para vir escutar, mas para nós juntos podemos discutir sobre os atributos de cada domingo, e que os irmãos venham preparados para nós estar fazendo esse trabalho juntos. Isso mesmo. Temos aqui, o irmão Cris colocou aqui um versículo, ou um texto bíblico, que diz assim: há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados, em uma só esperança. Ficou aqui cortado também. Só um minutinho aqui. Da vossa vocação. Consegue ler? Nós ficamos aqui. Há um só corpo, um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé,
um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Efésios 4, 6. Amém, é isso mesmo, um só Deus, né? Único, absoluto, tá? E exatamente esse Deus único que nós nos propomos a estudar. E para a semana, a nossa intenção é resumirmos o nosso tempo em 30 minutos, então nós ainda estamos 5 minutos mais de live. Para a semana nós iremos estudar sobre unicidade, Êxodo 23, versículo-chave para a semana, Êxodo 23, e nós iremos estudar isso. Então traga as suas perguntas e coloque. Se depois deste live, você está assistindo agora, talvez você não conseguiu assistir live, ou os seus comentários, porque nós temos um pequeno delay, não forem respondidos hoje, ou a gente não estiver aí falando consigo hoje, não deixe de colocar o seu comentário. Se você está assistindo e não está a live, você já está assistindo após, é uma gravação, você pode colocar o seu comentário que nós faremos o nosso melhor para na próxima semana começarmos com o processamento dos comentários onde nós paramos aqui. Então não sinta-se encorajado a colocar o seu comentário aí ou a sua pergunta. A nossa intenção semana que vem é abrirmos sempre, toda esta semana, abrindo com uma revisão ou um voltar atrás daquilo que foi os comentários das pessoas que estão nos assistindo, tá? Então, bem, você pode, se você entendeu que esta pequena apresentação, ainda que, como digo, estamos dando um pontapé de saída, será benéfica para a sua vida, nós convidamos você a fazer o like aí, você pode ir no YouTube, fazer o like, fazer a divulgação do nosso canal. Você vai encontrar no nosso canal mensagens que nós esperamos ser edificantes para a sua vida. Você pode também fazer a divulgação no próprio live aí no Facebook, se você está no Facebook. Então nós agradecemos a sua participação e a sua ajuda também na divulgação. Se você entender que a palavra de Deus está sendo ministrada, lhe pedimos que faça então a divulgação do nosso canal aqui, não com o intuito de ficar de alguma maneira próprio, mas para que a palavra de Deus possa ser divulgada e possa ser ministrada. Eu tinha mais um... Não sei, mais algum comentário? Eu só tenho uma coisa para falar. Se alguém tiver alguma dificuldade em mandar a mensagem pelo Facebook ou qualquer outra coisa, pode estar passando uma mensagem para a gente pelo telefone mesmo, ou até mesmo tá ligando. Eu terei o prazer de pegar a pergunta do irmão. Se eu não conseguir responder na hora, eu prometo que na próxima aula eu trago a resposta. Sim, muito bem. Muito bem, é uma boa opção também. Eu tinha colocado aí 2 versículos, gostaria de terminar com esses 2 versículos. Diz assim, e Jesus disse-lhe: amarás o seu teu Deus de todo o teu coração e toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Essa é a nossa proposta para estes dois atributos de Deus, é que nós possamos amar a Deus, conhecê-lo todo o coração, amá-lo todo o coração, toda a alma, conhecer com todo o pensamento, adorar em Espírito e em verdade. Que a adoração, a glória seja para o Senhor Deus. Nós vamos terminar aqui com uma palavra de oração. Eu vou pedir ao nosso irmão, o irmão Márcio, para fazer essa oração final. E não desligue ainda. Eu depois quero que você conheça, se você não conhece ainda, o nosso técnico. O nosso técnico vai dar uma olhadinha aqui daqui a nada, após a oração, e a gente, a quem honra, e ele estabeleceu aqui um cenário enorme e tem-nos ajudado aqui grandemente. Vamos mais. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor Deus, por mais essa oportunidade, Senhor, de falar um pouco da Tua palavra, Senhor Deus. Eu posso usar a Tua palavra, Senhor, para chegar aos corações, ó Pai, daqueles que estão ouvindo, Senhor, que estão vendo, Senhor, essa live, ó Pai. Ó Senhor, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade. Senhor, abençoa cada um que está à frente desse trabalho, Senhor. Abençoa os nossos familiares, Senhor, que nos apoiam, Senhor. E a cada irmão, Senhor, que está nos prestigiando, Senhor, através, Senhor, do live, ó Pai. Muito obrigado por tudo. Usa esse trabalho, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Nos ensina, Senhor, a Te amar mais, Senhor, a procurar, Senhor, a buscar mais de Ti, ó Pai. É que eu Te agradeço, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém. 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 Então vem aqui por trás, Tiago, de nós. Aqui está o nosso técnico. Então, se a live foi derrubada ou se deu algum problema, ele é o responsável, tá? Nós não temos nada a ver com isso. A gente só tem a ver com a palavra. Brincadeira aqui. Eu estou muito grato a Deus pelo meu filho aqui que me ajuda e veio nos dar aqui uma mão, não é, irmão Márcio? Sem ele, a gente não era capaz de montar aqui
o esquema. Espero que tenha funcionado. Se você também quiser nos deixar, por favor, depois o seu comentário aí da parte técnica, o Tiago irá responder. Não é isso, Tiago? O Tiago irá responder e irá ajudar aí. Muito obrigado por ter estado connosco. Deus abençoe ricamente em Cristo Jesus. Logo à tarde estaremos presencial e também no Facebook, também no live. Nós iremos estar transmitindo a palavra do Senhor lá desde North Arlington e espero que você possa estar conosco no nosso culto a Deus.